Olá pessoal, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 21 de abril, acordamos com uma notícia muito triste. Aqui para o nosso canal, essa notícia é uma notícia triste, que é da passagem do Papa Francisco, dessa vida para a outra vida. Eu falo assim como passagem, como uma Páscoa, assim como foi celebrado ontem, domingo de Páscoa, o Papa Francisco celebra a sua Páscoa, junto com Cristo. Eu não considero que morte é um fim. Não considero que morte é um fim. Infelizmente, o Papa Francisco nos deixa. Chegou o momento, chegou o dia, chegou a hora e ele partiu, né? E é muito interessante, muito bom do ponto de vista cristão nós recordarmos toda a vida de Francisco. Toda a vida de Francisco como Papa, toda a mensagem que ele nos deixou. Isso que é importante. O Papa Francisco, assim que ele se tornou Papa, já houve uma inovação na igreja, uma renovação na igreja, uma reforma que começou a acontecer. E quando a gente diz assim, nós estamos falando de uma retomada na realidade que o Papa Francisco se comprometeu enquanto missionário. Ele retomou o que já existe na igreja durante muito tempo, desde os anos 40, com o Concílio Vaticano II, os documentos de Puebla, os encontros de Puebla que aconteceram, e uma diversidade de outros documentos que estão aí na igreja, e que esses documentos, em grande parte, eles tratam de uma igreja comprometida, uma igreja comprometida com os pobres, com as pessoas mais sofridas da nossa sociedade. Uma igreja mais comprometida com a justiça social. E foi dessa maneira então que o Papa Francisco assumiu enquanto Papa. Isso porque os outros papas anteriores tinham quase que meio que esquecido da existência dessas coisas de reformas inovadoras da igreja. A gente fala inovador porque não deveria ser dessa maneira. Porque o jeito de ser igreja é essa. O jeito certo de ser igreja. É uma igreja mais comprometida, tá certo? É uma igreja que sai do pedestal do poder e desce até a população mais pobre, mais sofrida da nossa sociedade. Com isso, a igreja, nós cristãos, cristãos católicos, cristãos de um modo geral, e não só cristãos, também não cristãos, vê assim como uma grande perda a partida do Papa Francisco. Porque muita coisa ainda haveria de ser feito. E não foi concluído. Papa Francisco estava assim nos ensinando a todos nós como verdadeiramente precisamos ser irmãos. Como verdadeiramente precisamos ser solidários uns com os outros. Como verdadeiramente podemos viver num mundo de paz, não de guerra. Era a luta do Papa Francisco até os últimos dias de sua vida contra essas guerras, contra a desumanidade, mundo afora, contra tudo isso. E o Papa Francisco ainda deixou a sua mensagem para esses povos que estão em guerra. E o que ele mais falava também, além das guerras, era em relação às mortes, às pessoas inocentes morrendo nos campos de guerra. Nós perdemos assim esse grande homem, esse grande mensageiro, mensageiro do amor, da paz, mensageiro das humanidades, de mais humanidade entre nós, que precisamos ser mais humanos e menos perversos, menos odiosos. É dessa maneira que eu sempre vi o Papa Francisco. Aqui no nosso canal, a gente assim fica muito consternado com a morte do Papa Francisco. Muito sentido com essa partida.
com 88 anos, né, haveria de chegar o momento, a hora. E o momento e a hora dele chegou. De agora em diante, tem todo um processo até chegar ao conclave, aonde vai ser eleito um novo Papa. Não é um processo rápido, é um processo demorado. Não sei quanto tempo poderá demorar, tá, até chegar o momento do conclave. Ou seja, esse processo todinho do conclave, ele já começa a acontecer, desde agora. Já começa a acontecer. Mas tem todo um processo. Quem já assistiu o filme de conclave sabe muito bem do que eu estou falando. É isso aí. Tenham todos assim uma boa segunda-feira. Não dá para dizer que hoje é uma ótima segunda-feira, porque estamos assim muito tristes mesmo com a partida do Papa Francisco. Siga em paz, Francisco. Que Cristo o receba no reino dos céus. Um abraço a todos.